Nezuko e a humanidade, e o significado dela não comer carne humana em Demon Slayer. E a Nezuko é uma das personagens mais marcantes do mangá de Demon Slayer, o Kimetsu no Yaiba. Eu admito, uma das minhas personagens preferidas. E você já parou para pensar no simbolismo que significa uma personagem demônio não comer humanos nessa realidade? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse simbolismo e como ele fala sobre humanidade, resistência e amor. Bom, mas antes de começar a falar sobre o simbolismo, é bom relembrar o que aconteceu para Nezuko, uma humana, se tornar um demônio. Nezuko foi transformada em Oni, ou demônio, após o ataque de Muzan à sua família. Diferente dos outros Oni, ela não precisou consumir carne humana para sobreviver, o que já vai contra a regra básica desse universo. Isso se torna ainda mais interessante quando vemos que Nezuko foi reprogramada o Urokodaki, que colocou em sua mente dois princípios, que todos os humanos são família, que ela deve protegê-los e não feri-los. Tudo bem, isso é muito bonito na fala, e realmente já diz muita coisa, mas o que isso realmente quer dizer? E agora que a gente tenta entrar um pouco mais profundamente sobre todo esse conceito dela não comer carne humana. Em primeiro lugar, Nezuko é um símbolo de resistência ao instinto destrutivo. Ela é uma criatura feita para matar, mas se recusa a agir dessa forma. Isso pode ser interpretado como uma alegoria para lutar contra os próprios impulsos, traumas ou até mesmo contra o que o mundo espera que você seja. E quando você pensa dentro do universo de Demon Slayer, isso é muito bem pensado e mais do que isso. Isso também é algo que contradiz ao seu próprio universo. Quando você pensa nesse universo, todo mundo que foi criado para ser algo ali, ele é exatamente o que o mundo espera de você. Os Hashiras são criados desde o começo para poder ser os destruidores dos Onis. Em nenhum momento lá dentro, algum deles se questionam se os Onis são realmente maus, se eles realmente são vilões. Eles são aquele conceito de, se eu sou mandado matar, eu vou matar. Não existem Onis bons. E isso é o que permeia todo o cabeça dos Hashiras. E quando você pensa nos Onis, eles são o contraponto. Eles são, a humanidade tem que ser destruída para os Onis conseguirem ganhar seu espaço na Terra. De certa forma, o mangá até tenta passar, ou o anime, até tenta passar a ideia de que os Onis são um povo um pouco oprimido, que se tem que trabalhar nas sombras, alguém que não tem direito a poder ver o sol, então eles meio que são à margem da sociedade. Também, eles não pensam à frente, eles não pensam como eles podem melhorar aquilo, tanto que o objetivo deles é encontrar uma fórmula para eles conseguirem sair no sol. Mas não para sair no sol e viver a vida normal, sim sair no sol e aí os Onis conseguirem dominar o mundo, destruindo todo mundo, afinal, eles não teriam que só caçar na noite. Os Onis se considerem também as luas superiores e o Muzan como um todo. Esses dois vertentes mostram como existe uma guerra de dois lados, e é aquela famosa frase, numa guerra não existe vitoriosos, na verdade só existem pessoas que são derrotadas com o que acontece pós-guerra, porque a destruição de quando acaba tudo é muito mais traumático do que tudo que foi passado, e quem realmente luta as batalhas normalmente não está no campo de guerra, eles estão acima deles. É só você pensar, a cada capítulo que passa, mais Hashiras morrem, mais luas morrem, mais pessoas morrem, mas quem está por trás de tudo nunca coloca a cara na batalha. E a Nezuko nisso, ela é o contraponto de tudo. Ela consegue ir no sol, ela consegue ser um Oni, mas ela ainda tem o amor dentro dela, que faz com que ela queira proteger os humanos. Ela é completamente o oposto do que a sua natureza selvagem foi colocada para ela fazer desde o começo. Entrando principalmente no que eu considero o segundo ponto principal da importância dela não comer carne, que seria a sua condição reforça a ideia de que a humanidade não é uma questão biológica, mas de escolhas morais. Mesmo sendo um demônio, ela age de forma mais humana do que muitos personagens humanos na série. E é só você ver capítulo pós capítulo. Quando a autora resolve colocar a Nezuko como alguém até certo ponto frágil, indefesa, ela não coloca isso simplesmente para ser um fator cômico. Sim, funciona como um fator cômico, mas não, esse não é o único objetivo. Se analisar mais profundamente, você pode ver que existe uma humanidade, onde ela protege tanto humanos como Onis. Ela não protege quem ela simplesmente porque falaram para ela fazer. Ela faz porque ela pensa acima dela. Ela tem um altruísmo que faz com que ela proteja o Tanjiro, mas ao mesmo tempo, ou Tanjiro, ao mesmo tempo que ela protege o Inosuke, o Zenitsu e quem ela gosta. Então,
até nisso ela é mais humana. Até no momento que ela é capturada e ela praticamente coloca uma espada dentro dela, você consegue perceber que a reação dela e do Tanjiro foram muito mais humanos do que todos que deveriam ser os guardiões daquele universo, que são os Hashiras. Mas claro, da forma como eu tô falando do vídeo aqui, até parece que eu gosto dos Onis. Não, eu sei que os Hashiras estão certos por querer proteger a humanidade, mas isso é muito importante para colocar o principal contraponto da Nezuko como Oni, como os Onis que aparecem ao longo da série, claro, as luas superiores principalmente. Afinal, enquanto outros Onis sucumbem completamente à sede de sangue, Nezuko escolhe proteger. Isso cria um contraste direto com os vilões Lua, que se apegam ao poder e ao ego ou à casa, que despreza a fraqueza humana. Nezuko, ao contrário, mostra que existe força na compaixão e que mesmo em corpo corrompido, ainda pode haver luz. Inclusive, esse é outro ponto, porque, de novo, eu coloquei nesse vídeo muitos pontos dos Hashiras com a Nezuko, porque ela fica muito perto dos Hashiras. E eu acho que isso é muito importante para a obra, inclusive. Porque os Onis, a gente já sabe que eles são ruins. A gente já sabe que eles são maus. Inclusive, se você parar para refletir qual é a ideia deles, é destruir os humanos para poder deixar os Onis vivos. Qual é o conceito atrás disso? É o conceito de que eles são um ser superior, eles são um ser mais forte, porque só deles serem demônios, eles têm mais força e uma ideia maior de mundo. Ou seja, eles têm aquela ideia da força superior, a classe superior. E aí a gente consegue perceber aqui que os Onis, eles têm essa ideia de nós vamos fazer a raça ideal, que seria a raça dos Onis. E a gente já sabe que eles são ruins. Se a gente colocasse a Nezuko perto dos Onis, o que ia acabar aparecendo na obra? Como os Onis são ruins, como eles são maus e como os Hashiras são bons. Colocar Nezuko do lado dos Hashiras é muito importante. Porque colocando ela do lado deles, você mostra que o contraponto, que os heróis também são heróis quebrados. E por isso que eu acho tão interessante o conceito dela e onde ela é colocada nesse ponto da história. Se ela ficasse do lado dos Onis, se ela fosse capturada pelos Onis, o que ia acontecer? A gente ia ver que eles são maus, a gente sabe que ele é mau, e os heróis iriam salvar ela, como muito shonen de ação faz. Quando você coloca ela perto dos Hashiras, são os heróis quebrados que não são tão bons assim. Claro, Hashira do Amor, o Ginyu, eles também são muito bons, eles são legais. Existe um Hashira da Pedra, da Rocha, que ele é muito legal. Mas como um todo, até esses Hashiras são quebrados. Rengoku também é muito legal. Mas quando você pensa como um todo, colocar ela lá é como se você colocasse mostrando os heróis não são tão heróis assim. Eles também são vilões. Quebrando o contraponto e colocando a Nezuko como um ponto principal da discussão principal de Demon Slayer. E claro, não tem como falar de Nezuko sem falar de Tanjiro. Tanjiro, ele é um personagem muito importante para poder deixar a humanidade dela mais próxima possível, porque ele acaba sendo aquele ponto de equilíbrio. Sempre que ela se descontrola, sempre que ela precisa de uma proteção, ele tá lá. Com o seu amor fraternal e com o seu amor que principalmente mostra que ele foi tudo por ela, faz com que ela acabe se humanizando, porque até quando ela é Oni, ela acaba cada vez mais criando uma afeição por ela. E isso é muito importante, que é uma outra discussão que ela também traz, que seria a ideia da criação que a pessoa tem ao longo da vida. Porque quando a Nezuko é construída como um Oni, ela praticamente é um bebê recém-nascido. Ela não sabe muito bem onde ela tá, o que fazer. Ela ataca as pessoas. Quando o Tanjiro acaba protegendo ela, e cada vez que ela se transforma, ela percebe que ele é uma pessoa boa, e ele luta contra os Onis, mas ele se preocupa com os Onis. Ele luta contra os Hashiras, mas ele se preocupa com os Hashiras, vai criando uma consciência dentro dela, que seria a consciência de que você tem que proteger todo mundo. O mundo seria bem melhor se você se preocupasse com os outros. É a ideia da criação e não o que as pessoas esperam de você. Por que eu acho tão interessante isso? Porque se você pegar a história dos Hashiras e dos Onis, a origem deles não é tão diferente assim. Os dois sofreram para poder chegar naquela forma que eles estão hoje. Os Hashiras, a maioria, tem um passado muito triste mesmo, vendo como perdeu pai, mãe, irmão e família para chegar até aquele ponto. Quando você vê o lado dos Onis, é a mesma coisa. Para eles se transformarem em Onis, todos eles, ou principalmente na lua superior, eles passaram por muitos traumas para chegar até lá. E aí é que é o ponto. Essas duas pessoas se transformaram no que eles são hoje, essas máquinas de matar, pela sua criação. Os Hashiras odeiam os Onis, muito porque eles querem proteger a Terra, mas muito porque eles tiveram uma vida muito sofrida para chegar até lá. Eles tiveram que passar por muita coisa, os Onis fizeram eles passar por aquilo. A criação dos Hashiras faz o ódio deles serem daquela forma, porque a maioria deles passou por traumas que os Onis colocaram neles. E os Onis são os Onis, principalmente as luas superiores, com traumas que a humanidade fez eles passarem. Muitos deles sofreram muito na sua forma humana. Sofreu com pobreza,
fome ou até execução. Então a partir daí, os dois acabaram virando fruto do seu meio. A Nezuko, ela é o oposto. Ela poderia se tornar um Oni se o Tanjiro tivesse medo dela quando ela se virasse uma Oni e saísse correndo. Não, ele cuidou e protegeu ela. Essa mensagem também é muito poderosa, porque mostra como a sua criação também mostra quem você é. Não só a ideia dela não comer carne. A ideia dela não comer carne é meio que passar um ponto só de tudo isso, da criação dela. Por isso que eu acho a Nezuko uma das melhores, se não a melhor personagem dessa obra, em relação à característica, simbolismo e o que ela tem para falar. Porque ela realmente mostra como a criação também molda quem a gente é. Não só o que as pessoas querem da gente. No fim, a Nezuko é a representação mais pura de Demon Slayer, que até quando você está no momento mais difícil na sua vida, nas trevas, você pode existir luz. Existe luz nas trevas, existe esperança, mesmo num mundo tão destruído e quebrado como é Demon Slayer. Curte a fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da Nezuko? O que você acha do simbolismo em volta dela? Qual é o seu personagem preferido dessa obra? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.